nós éramos felizes. E pronto, tínhamos uma vida estável. Aos 13 anos, esse meu filho começou a se desviar por maus caminhos. Tanto eu, o meu marido, como os filhos, não tivemos problemas de saúde. Foi mesmo o vício que o pai já tinha, não é, do álcool, e que se meteu mais nele quando o filho entrou na droga, não é? Porque até ali ele não bebia. E foi a partir daí que as coisas depois se complicaram, porque eu tinha um estabelecimento que era frutaria e peixaria, e ele começou realmente a desviar dinheiro, mas eu nem me apercebi, ele era tão jovem. Demorou 6 anos para eu descobrir que ele andava já na droga, porque ele não faltava, não saía à noite. Nunca foi um rapaz de sair com os amigos, de ir para as discotecas, nunca, nunca. Era um menino muito meigo, sempre muito presente. Quando ele depois não conseguia mesmo ir trabalhar, que não se levantava, eu perguntava-lhe porquê, o que é que ele tinha. Queria tanto seguir a profissão do avô e agora não ia trabalhar. E então é que ele confessou que se tinha metido lá com os amigos, onde a gente mora, e que lhe tinham dado a fumar heroína. Foi um inferno, foi uma vida que ninguém estava ao meu lado. Nem o pai, nem os meus pais, ninguém. O meu pai pô-lo de parte completamente. Foi uma época da minha vida que eu desejei a morte, para mim e para ele. Tive medo de gastar 50 contos naquela altura em medicamentos para ele conseguir sair da droga e não conseguia. O meu marido não entendia, não compreendia o que eu precisava de ajuda. Chegou-me a dizer que ou ficava ele em casa ou ficava o filho. O pai tinha uma firma pertencia à tipografia, mas ele era a parte de acabamentos de papel. E aquilo eram 2 irmãos, era o meu cunhado e ele estava nessa parte. E o filho assaltou a empresa do pai. E claro, o sócio não ficou contente. Aquilo para o meu marido foi uma vergonha, porque ele vem de grandes famílias e nunca tinha passado por isso. E então era muito complicado o filho ter assaltado a empresa. Uma vizinha minha à porta disse: olha, o Paulo teve ali um acidente. Então ele, ao virar para Camarate, viu um amigo, parou, e quando parou a moto pôs a perna esquerda no chão. Vem uma moto, dá-lhe uma pancada na perna dele, ele caiu e a moto dele é que lhe desfez a perna. Chegámos lá ao hospital, o médico só me perguntou: a senhora sabe o que é um picado de carne? O seu filho tem um picado de ossos. E só estou a preparar a senhora, ele vai ser operado agora, e amanhã, quando a senhora chegar, ele não tem a perna, vai ser amputada. E assim não vai. Deus vai-me devolver o filho que me deu, e com as 2 pernas. Assim foi. No outro dia de manhã, quando eu cheguei, levantei logo a roupa da cama para ver, e ele tinha as 2 perninhas. Foi então quando eu conheci o Centro de Ajuda, foi nessa altura. E então fui só por ele. Não me preocupava com mais nada. Então o meu Paulo já tinha parado, já tinha acabado. Já estava a trabalhar já há bastante tempo, quando houve o julgamento, todos aqueles processos, coisas que ele fez que eu nem me passava pela cabeça. No fim, o juiz levantou-se e disse-lhe: um criminoso seria eu, ao ver as mãos deste rapaz e transformado como ele está, eu metê-lo numa cadeia. Mas não imagina os processos que ele tinha. Segundo a minha advogada depois falou, nem por menos de 20 anos ele levava. E foi absolvido de todos os crimes. Hoje estou feliz, muito feliz, tanto no casamento, não é? Porque o meu marido foi transformado e nós reconciliámos, com os filhos, com o netinho que já tenho. E graças a Deus, nenhum está na droga, nenhum está em vício, não tem vício algum. Não têm vícios nenhuns mesmo, nem elas, nem eles. A vida financeira está a correr bem. Portanto, abri um estabelecimento onde eu sou costureira, né? Trabalho de costura, e estava a ganhar o ordenado mínimo. E
O mês passado tirei 4 ordenados mínimos, depois das despesas todas pagas. Agora voltámos ao primeiro ano de casados, não é? Porque os outros anos foram muito difíceis, não é? Muito complicados. Hoje em dia não. Ele é muito mais amigo. Durante o dia, se eu deixasse, ele estava sempre na loja. Vai lá saber se é preciso alguma coisa, se eu estou bem, se quer que traga alguma coisa para o lanche, se quer que faça alguma coisa para o jantar, se quer que adiante, e assim, pronto, é totalmente diferente. Hoje somos felizes, sem dúvida alguma. Muito forte o depoimento da senhora Fernanda. Imagine o desespero de uma mãe. Eu conheço, inclusive, a senhora Fernanda pessoalmente. E imagine o desespero dela como mãe em ver a dor do seu filho. Em tomar conhecimento de que a perna dele quase foi amputada. A dor era insuportável. Uma situação grave. O problema que ela presenciou o filho enfrentar era uma situação não simples, normal, era uma situação grave. Por isso, eu quero me dirigir na transmissão do Luxemburgo em direto de hoje, terça-feira, a você que diz assim: Bruno, o problema que eu estou a enfrentar é grave. Inspira cuidados. É uma situação que tem tirado a minha paz, que tem tirado o meu equilíbrio emocional, tem me trazido preocupação. Eu ando num estado de nervos, eu ando num estado de estresse por conta de não saber como resolver o problema, por conta de não saber o que fazer para me ver livre dessa condição, me ver livre dessa dor, livre desse diagnóstico, esse terrível diagnóstico. O pior diagnóstico que eu poderia ter tido foi o que eu tive nesses últimos meses. Pois bem, eu vou provar para si, a própria senhora Fernanda é a prova de que Deus se manifesta mesmo, principalmente nos momentos mais difíceis. Principalmente nos momentos que inspiram, que suscitam a dor, o desespero. Aliás, enquanto nós temos algo em que nos apoiar, enquanto a pessoa, às vezes, ela tem o conforto de um apoio médico, de um apoio familiar, ela corre o risco até de se acomodar. Ela corre o risco de tirar a confiança dela do altar, de tirar a confiança dela da promessa de Deus e depositar nos médicos, e depositar nos homens. Não esqueça o que o texto sagrado fala em 2 Crônicas, do rei Amazias. Caso você não saiba, a Bíblia diz que ele depositou mais a sua fé nos médicos do que em Deus. E por conta de uma enfermidade nos pés, ele veio a falecer. Não cometa esse erro. Os médicos são importantes. A medicina, ela é fundamental, mas ela não está acima do altar. Ela não está acima da nossa fé depositada no altar. Ela não está acima das promessas de Deus, do poder da fé sobrenatural. Por isso, é principalmente diante das situações mais graves que o poder de Deus ele fica em evidência. Faça desse momento grave, difícil, até mesmo caótico que você está a passar, como uma oportunidade de você depositar a sua confiança 100% no altar, 100% nas promessas, na palavra de Deus. E você verá, a exemplo da dona Fernanda, e uma nuvem de testemunhos que diariamente, no programa, na transmissão do Luxemburgo, nós temos trazido para si. E contra factos não há argumentos. Cada um desses testemunhos nos dão base, credibilidade para podermos afirmar para si que você pode superar esse problema. Você pode superar essa depressão. Chega de você conviver com esses sintomas de depressão. Chega de você ser uma pessoa triste,
Chega de você carregar essa mágoa, esse sentimento ruim, essa dor que lhe sufoca. Que você tome a decisão de se voltar para Deus. Hoje, terça-feira, estamos à sua inteira disposição. A morada aqui da nossa sede nacional no Luxemburgo é Place de Strasbourg, número 4, a 300 metros da estação central dos comboios. E para mais informações e para gratuitamente marcar uma consulta, um atendimento conosco ou em uma das nossas moradas no Luxemburgo, o número de contato, ele aparece para si também aí no rodapé, ele é 352-661-483-761 e nos colocamos à sua inteira disposição, ok? Nós vamos acompanhar agora, tendo em vista que se aproxima o grande dia, tendo em vista em que a cada dia que tem passado, nos aproximamos do grande dia da festa, das bodas do Cordeiro. Esse domingo, dia 23, que será marcado pelo derramamento do Espírito Santo e pela transformação de vida. Que você possa, que toda a igreja, todos aqueles que se fizerem presentes nesse domingo, dia 23, possam verdadeiramente estabelecer uma aliança com Deus. Veja como isso é possível através de mais um depoimento de quem teve uma aliança com Deus no jejum de Daniel. Meu nome é Caroline, eu tenho 22 anos e eu sou radialista. Eu cresci na igreja, né? Meus pais chegaram na igreja quando eu era criança ainda, então... Só que eu tava ali na igreja, mas o Espírito Santo ainda parecia algo mais distante para mim. Para mim, parecia que eu não ia receber o Espírito Santo e esse não era o meu foco. Eu me odiava, eu me achava horrível, a pior pessoa do mundo, mas quando eu estava em casa, eu chorava muito, muito escondida de madrugada, eu chorava muito, tinha esse vazio muito grande dentro de mim, na minha cabeça tinha muita confusão, muitos pensamentos, então nada me preenchia. Nesse momento, quando eu estava vivendo isso, eu ia para a igreja mais como um desencargo de consciência, né? Porque eu sabia da verdade, eu sabia que se eu morresse ali, minha alma não estaria salva. E isso passava muito pela minha cabeça, então eu pensava, não, tenho que ir ali só para cumprir, como se fosse cumprir uma obrigação, né? Só para minha consciência ficar tranquila. Eu fui na igreja, fui até a igreja, mas eu chegava, eu ouvia, eu não entendia nada. Às vezes falava assim com Deus, mas as mesmas coisas repetidas, assim, palavras que não eram verdadeiras e ficava sempre nessa. Então eu entrava de um jeito e saía do mesmo jeito. Não acontecia nada. Eu já havia participado de outros jejuns, só que era como se fosse cumprir a minha obrigação, né? Eu tô aqui dentro da igreja, então todo mundo tá fazendo, então eu não posso ficar de fora, eu vou fazer também. Mas não era verdadeiro, não era uma entrega ali verdadeira. Eu só fazia porque todo mundo estava fazendo também. Eu já estava cansada de viver aquilo, né? Porque chegou um certo ponto que eu já tinha deixado aquelas amizades, eu já tinha deixado muita coisa que estava me dividindo, eu já tinha deixado, eu já tinha escolhido. Não, eu quero viver uma vida com Deus, né? Mas eu ainda trazia dentro de mim o mesmo medo, o mesmo complexo. Então, na minha cabeça, eu não tinha o direito de pedir o Espírito Santo, eu não tinha o direito de buscar Ele, eu não merecia. Na minha cabeça, Deus nunca ia olhar para mim, Deus nunca ia me atender. Então, na minha cabeça era assim, que Deus não gostava de mim. Então, aquilo já me diminuía e eu não buscava o Espírito Santo, porque aqueles pensamentos me sufocavam e falavam, não, eu não mereço, né? Só quando eu for perfeita, que Deus vai olhar para mim. Eu pensava desse jeito. Então, por isso, eu vivia oscilando. Uma hora eu estava bem, daqui a pouco eu cometi algum errinho, alguma coisa assim, boba, e aquilo já era o suficiente para me derrubar, eu perdia minhas forças, então eu ficava oscilando muito. E ali, eu fazendo uma análise na minha vida, eu percebi, eu falei, poxa, eu nunca deixei esse medo, eu nunca deixei esse complexo, essa dúvida dentro de mim, eu sempre deixo isso me parar. Eu falei, não, a partir de hoje eu não vou deixar mais isso me parar. E aí naquele dia me foi revelada a verdadeira fé.
E aí logo em seguida começou o jejum de Daniel. Então a diferença para mim foi que esse jejum de Daniel eu fiz com fé. Os outros eu fazia por fazer, mas esse eu fiz com fé, com força. Eu queria o Espírito Santo, eu queria uma transformação de vida, eu queria ser outra pessoa. Ali eu fiz o jejum de Daniel, junto com abrir outros jejuns de outras coisas que eu gostava, fazia propósitos de oração na madrugada, de hora em hora, orava todo dia com o bispo, buscava na rádio, né? Então já não era aquela coisa mecânica, era com fé. O que fez toda a diferença foi a fé. Teve um dia que eu estava buscando, estava ouvindo a palavra amiga do bispo no rádio, e na hora da busca, o bispo estava falando sobre o ermo, né? Que Deus encheria com os rios de águas vivas, o ermo, e eu vi que a minha vida era um deserto, daquele jeito, daquele mesmo jeito. Era um deserto seco. E ali, na hora da busca, eu tive a certeza absoluta que Deus estava ali comigo, que Jesus estava ali comigo, e eu me senti a pessoa mais amada do mundo. Tudo ao contrário daquilo que eu pensava antes, né? Não por sentimento, simplesmente, mas por ter certeza que Deus estava ali comigo. E nem era o último dia do jejum, eu estava na minha casa, então assim, eu não estava nem esperando que seria aquele momento, eu não imaginava. Mas ali era como se eu abrisse o olho, era como se eu pudesse ver Jesus ali na minha frente. Parecia que se eu abrisse a qualquer momento, ele ia estar ali, porque foi uma presença tão forte, mas tão forte. E ali eu tive a certeza de que eu não estaria mais sozinha, né? Eu vi realmente, para mim foi como se aquele deserto tivesse florescido ali naquele momento, aquele dentro de mim, e que não importava mais nada, mas que Jesus tinha olhado para mim, e aquilo foi a melhor experiência da minha vida. Eu saí dali, eu queria falar de Jesus para todo mundo, porque eu que me sentia tão rejeitada, tão inferior a todo mundo, saber ali, ter a certeza que Jesus estava comigo, eu queria falar: ei, você que pensa que Deus não está nem aí para você, que Deus não olha, Ele olha sim, Ele quer te salvar, Ele quer te fazer uma outra pessoa. Nesse dia foi o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, e a partir dali a minha vida nunca mais foi a mesma. Então ali eu tive força para seguir em frente e permanecer, e aí as coisas começaram a mudar, né? As pessoas começaram a ver essa diferença fora, no olhar, na firmeza, em tudo. Eu fiz faculdade, eu me formei na faculdade sem me corromper. A dica que eu dou para você que vai fazer o jejum de Daniel é não fazer só porque os outros estão fazendo, não fazer só no embalo, mas sim fazer com fé, usar a sua fé e não ficar pensando: ah, mas eu não mereço o Espírito Santo, ou ah, eu não vou receber. Não, faça com fé, que pode ter certeza que Deus ele vai te honrar. O casamento entre duas pessoas representa a união de duas vidas. Um momento de celebração. E com o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Quando fazemos uma aliança com Deus, passa a existir entre as duas partes fidelidade, compromisso e entrega. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. No dia 23 de agosto, no último dia do jejum de Daniel, festejaremos o dia do nosso casamento com Deus, para que passe a existir entre nós e Ele um pacto. As bodas do Cordeiro é a festa de casamento, a festa do casamento, quando as pessoas vão vir com a melhor roupa que tiverem, a melhor roupa que tiver, e você vai adquirir uma aliança. Você vai trazer uma aliança. Se você é casada, tem um marido ou tem uma esposa, você pode usar a sua própria aliança. A própria aliança. E se você é solteira ou solteiro, você vai comprar uma aliança. Não precisa ser necessariamente de ouro. Se você puder comprar uma aliança de ouro, amém, ótimo, melhor ainda.
Mas se não puder de ouro, vai ser de prata, ou se não puder de prata, faz de bronze, ou até de latão, não importa. Mas tem que ser uma aliança. E neste dia, então, quando nós colocarmos toda a nossa força em busca do batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre você, então você vai colocar essa aliança no dedo, fazendo um juramento para Ele: se o Senhor me guardar, nunca mais te deixarei. Ou numa igreja universal mais perto de si. Bem, há essa expectativa para domingo agora, dia 23, a grande festa no mundo inteiro, onde há o altar de uma igreja universal, será celebrada essa cerimônia. E que seja uma oportunidade de você ter a sua experiência com Deus, ter essa transformação de vida por meio do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o poder de completar o seu interior, de preencher o seu interior. É isso mesmo. O Espírito Santo, ele tem o poder de suprir todas as suas necessidades. Até você que sofreu uma dura perda, você que se encontra de luto, você que carrega uma dor, um problema antigo, saiba que o Espírito Santo, ele é transformador. O Espírito Santo, ele tem o poder de uma vez por todas permitir que nunca mais você sofra com essa solidão, com essa depressão, com esse vazio que lhe oprime, esse vazio na sua alma em que você já tentou preencher de todas as formas, com amizades, com festas, com relacionamentos, com uso de elementos químicos, com vícios, mas nada pôde preencher esse vazio. Só o Espírito Santo pode. Domingo agora, então, aqui na nossa sede nacional, Place de Estrasburgo, número 4, a 300 metros da estação dos comboios, nós aguardamos por si. Dispomos de todas as medidas de segurança e, por conta disso, estamos a realizar as reuniões em mais horários. 7h30 da manhã, 9 horas da manhã e 10h30 pela manhã. Isso no horário da manhã, fora às 15 e às 18 horas. Nas demais moradas, especialmente às 8 e 10 horas da manhã. Para mais informações, o número de contato no Luxemburgo é o 352-661-483-761. Que Deus abençoe o seu dia de hoje, terça-feira, que Ele traga para si vitórias, superações em todos os âmbitos, como apresentadas pela senhora Fernanda e os demais depoimentos no programa de hoje. Um forte abraço e deixo convosco um lindo clipe musical. Até amanhã! Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. E tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída pra tua vida.
mesmo. Por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída. Estou aqui, sou a saída. Sou a saída pra tua vida, pra tua vida.